E aí, povo de Deus, e aí, vida, e aí, terra, e aí, luz, e aí, ser humano, seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. Esse canal que foi criado para você que quer ter a oportunidade, tem a vontade, o desejo aí de ler a Bíblia todinha, e você vai conseguir fazer isso em um ano, né? Você lendo aí assistindo de um a dois vídeos por dia, você vai conseguir aí ler a Bíblia todinha em apenas um ano, né? Se você fosse fominha como eu, você vai conseguir ler em menos tempo, com certeza. Vamos lá. As leis, perdão, as 6 cidades de refúgio. Deuteronômio, capítulo 19 e também o capítulo 20. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs, cuja terra te dá, e as conquistares e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Eterno, o teu Deus, te dará como herança. Isto para que nela possa se abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com o seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar um machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge o seu amigo e o ofere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora este, de fato, não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por esse motivo que eu te ordeno: separa 3 cidades, e quando Yahvé teu Deus fizer com que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos estes decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim de que não se derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te concede como herança, e portanto não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo de morte, e a seguir se abrigue numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento do sangue inocente, para que vivas bem e em paz. As fronteiras e as testemunhas. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que irás receber na terra, cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vos atareis da mesma maneira que ela própria planejava punir o seu próximo.
eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade estes casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. As leis das terras e dos soldados, capítulo 20. Quando tiveres que sair à guerra contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote aproximará para falar ao povo, e proclamará: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar. Não vos aterrorizeis, tampouco tenhas medo por causa deles. Pois o Senhor teu Deus vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre em seu lugar. Rapaz, que legal. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha, e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher, que se retire e volte para a sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta, e outro se case com sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo: quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Interessante isso aqui, gente. Olha só. Não me lembro dele disso aqui. Não me lembro, gente. Glória a Deus. Então, quando terminares de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. A estratégia da conquista total. A estratégia da conquista total. Ou seja, quando eu li a Bíblia, essa é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia em voz alta, tá? Eu sempre li para mim mesmo. Então, eu percebo hoje, nesse quinto livro, que você lendo em voz alta, né, um pouco doideira, né? Mas você consegue gravar melhor. Porque você está tirando do teu consciente, do teu inconsciente, né? Você está falando. E isso está dentro de você, está dentro da tua mente, e entra dentro do teu ouvido de novo, e sai de novo. Beleza? Então eu acho que assim fica mais fácil de você gravar. Aleluia. A estratégia da conquista total. Opa! Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe a paz. E seus habitantes, se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará seu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor teu Deus o entregará em tua mão, e passarás todos os seus homens ao fio da espada. Quanto a mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos tu os tomarás como presa, e comerás o despojo dos inimigos que Yahvé teu Deus te entregou em tuas mãos. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a esta nação. Todavia, quanto às cidades destas nações pagãs que o Senhor te dará, como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátemas os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os
Jebuseus, se os deixardes sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram aos seus deuses, e estaríeis pecando contra Yahvé, vosso Deus. Quando estiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado, alimentando-as delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é por caso um homem, para que a trates como um sitiador. Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos, que se comam, esta então poderás cortá-la e talhá-la para fazer instrumentos que ajudem o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerra contra vós. Ou seja, se for uma árvore frutífera, não é bom cortá-la, né? E fazer instrumento, alguma coisa, lenha, beleza. Bom, pessoal, fiquem todos na paz e até a próxima.